eu sou Gero Maita, sou dirigente do Centro Espiritualista de Umbanda Esperança e apresentador do programa Umbanda do Bem na Rádio Talks Cheruanda. Sejam bem-vindos a mais um Falando de Umbanda, onde nós pegamos alguns temas contemporâneos aí, discutidos no programa Umbanda do Bem e transformamos estes temas em um vídeo, para englobar ainda mais os estudos dos nossos ouvintes e dos nossos simpatizantes também. Hoje nós queremos abordar com vocês porque ainda nós encontramos alguns despachos, geralmente aquela oferenda com elementos cárneos, o animal morto ali, entre outras coisas mais, nas encruzilhadas da cidade. Bom, para nós falarmos de encruzilhada, nós temos que compreender o que isso significa dentro da Umbanda. Quando falamos de encruzilhadas, muitas pessoas deduzem que são as ruas que se entrecruzam. Isso tem uma finalidade dentro da nossa cidade. Porém, energeticamente, encruzilhadas é a junção de razão e emoção. Quando nós falamos de razão, nós encontramos Exu, que rege esse campo, e emoção ligado às senhoras pombagiras. Então, quando temos alguma ação negativa firmada contra nós, o primeiro campo em que ela vai atuar são nesses dois, razão e emoção, para nos desestruturar. Quando falamos das oferendas depositadas nas encruzilhadas da cidade, as encruzilhadas, quarteirões, ruas, bairros, municípios, cidades, estados, países, universo, têm a regência dos guardiões, dos Exus, que prestam assistência energética a este local. Os Exus de Umbanda se localizam em pontos estratégicos de segurança vibratória, que são as ruas e também as encruzilhadas da cidade. O que não ainda é absorvido pelo mental de alguns praticantes da Umbanda e de outros cultos afrodescendentes é que o ato de se depositar um despacho, despachar e mandar embora uma determinada oferenda que é feito acreditando que essas entidades se prestem a aceitar esse tipo de elemento que ali é depositado, acredita-se que naquele ponto exista uma entidade, um Exu, que vá querer se aproveitar daquela oferenda que ali existe. Nós estamos num momento de transições no nosso planeta, e essas transições também envolvem as práticas nas religiões que manipulam a força elemental, a força dos elementos da natureza, que tem base de fundamento dentro de algumas espécies de frutas, verduras, legumes, e outros elementos mais que compõem as famosas oferendas. Só que isso tem um momento certo, o lugar certo e diversas formas ecologicamente corretas de serem colocadas para se trabalhar o axé, a força daquele elemento que é regida por um determinado orixá. Ofertar uma galinha, uma farinha com pinga, pimenta, cachaça e charuto numa encruzilhada, esbarra aí em alguns pontos que nós devemos deter uma certa atenção, Primeiro, que nós estamos numa via pública, estamos desrespeitando aquele que passa pela mesma e que não é simpatizante do credo religioso que nós professamos. Então ali iremos encontrar, primeiramente, um ato desrespeitoso. O segundo é se informar, gente, um pouquinho mais a respeito dos Exus, do nome cabalístico que os mesmos carregam e principalmente do médium, desinformado, despreparado, emotivo, achar que tudo na sua vida se resolve com um elemento como esse que é colocado numa encruzilhada. Achar que tudo na vida é barganha com Exu, é barganha com guia, é barganha com orixá, que vão resolver os seus problemas. Então, quando nós falamos a respeito desses despachos que nós encontramos nas encruzilhadas,
já faz um bom tempo que os Exus guardiões desses espaços têm fechado esse campo de radiação para que não mais entidades trevosas atuem recebendo este tipo de oferenda que ali é colocado. Nós sabemos que essa palavra vai desagradar algumas pessoas que ainda procedem desse jeito. A nossa intenção é esclarecer e não agradar ninguém. Então, quando falamos dessa questão, é preciso reaver todo esse conceito ofertatório, toda essa postura mediúnica que o médium adota para realmente ver se aquilo que está sendo feito em nome da Umbanda realmente tem ética. Os Exus têm os seus campos naturais que, se houver necessidade, a mando de um Exu, pode ali ser feito uma oferenda para descarrego, uma oferenda propiciatória de reenergização, lembrando que estas entidades não precisam beber sangue, não precisam de animais mortos para poder compor as suas oferendas. Vale lembrar ainda que, ao invés de fazer uma oferenda para Exu numa encruzilhada, faça ela em frente à sua trunqueira. Use do bom senso, use a farinha de mandioca, o dendê, a água ou a pinga, coloque lá a pimenta. Pronto, você fez um padê para Exu, e ali no campo de força que você tem firmado dele no teu terreiro, você pode estar fazendo essa oferenda, deixando ali uns 3 dias, para que depois possa ser levantado, possa ser retirado e despachado num saco plástico para a companhia de limpeza pública se encarregar disso sem sujar a cidade, sem ofender o transeunte que não é umbandista, sem querer acreditar que entidades que carregam nomes conhecidos na esquerda dentro da Umbanda, como Tranca-Ruas, Veludo, Sete Encruzilhadas, se prestam a esse tipo de trabalho. A função dos guardiões de rua, dos Exus de rua, como queiram chamar, somente um termo que nós dirigimos a esses espíritos, né? Fica mais pomposo chamar de guardião, uns acham que é Exu, que não é guardião. O importante é que há um sentinela, que há um guarda que presta essa assistência, é velar pela segurança energética da cidade, e não ficar esperando um padê, um alguidar, uma coisa nojenta que é colocada, achando que a entidade vai se utilizar desse tipo de elemento para fazer favores pelos outros. Quem assim procede dessa maneira está ligado a quiumbas, que são os marginais do plano astral, que estão, além de assediá-lo com esse tipo de energia, estão propagando algo que vai gerar um desrespeito aos fundamentos sagrados da Umbanda. Já é hora de mudar, já é hora de se conscientizar da responsabilidade do médium dentro da Umbanda, e por isso aqui o Falando de Umbanda traz alguns temas contemporâneos, porém polêmicos, para poder aguçar o raciocínio de todos aqueles que nos escutam. Nossa intenção não é que todos falem amém para os vídeos que assistem, mas que se deem pelo menos a ocupação de se refletir sobre qual a mensagem que esses vídeos querem passar para vocês. Quer conhecer um pouco mais do nosso trabalho? Acesse lá o nosso site ceoesperanca.com.br e atualize-se no blog do Umbanda do Bem. O endereço é blogumbandadobem.blogspot.com. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.